Olha, inteligência emocional tem se tornado cada vez mais relevante, cada vez mais presente nas nossas vidas. E na entrevista de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre esse tema, inteligência emocional. A gente vai ter a oportunidade de conversar com o professor Silvio Souza, que é coordenador assistente no MBA em Relacionamento Interpessoal da Unip, sobre a importância da inteligência emocional nas relações interpessoais. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado. Obrigado ao NIP, obrigado ao Objetivo por essa oportunidade fantástica de falar desta ferramenta que as pessoas falam muito desde 1995, após a publicação do livro Inteligência Emocional, de mesmo nome, pelo autor Daniel Goleman. Todo mundo fala muito, mas poucas pessoas ganharam a compreensão da relevância que esse tema tem. Professor, mas você falou agora, inteligência emocional é uma ferramenta? O que é inteligência emocional? Por que é uma ferramenta? Né? Porque quando nós nascemos, todos nós, quando nós nascemos, nós somos zero, nulos de emoções. Nós não temos qualquer emoção. Todas essas emoções que nós possuímos hoje, elas são desenvolvidas pelas instituições pelas quais nós passamos. Quais são? Família, escola, o credo pelo qual nós fomos introduzidos, o ambiente social. É daí que as nossas emoções começam a ser trabalhadas, desenvolvidas. Então, aí, nós chamamos de paradigma, né? Maneiras de pensar, de sentir e de agir que nós nem sabemos por que é que pensamos, sentimos e agimos. Nós só reproduzimos. E por que a inteligência emocional vai ser uma ferramenta? Porque quando eu me dou conta, quando eu ganho consciência de que o meu sentimento, aquilo que eu tenho externado no dia a dia, não é meu. Como assim não é meu? Não é meu. Eu estou copiando ou a minha avó, ou eu estou copiando um professor, ou eu estou copiando uma tia. Não é meu. Então, aquela história de estou nervoso, jogo o celular na parede, ou eu derrubo o copo de água, ou eu altero o tom da voz, isso não sou eu. Eu estou reproduzindo. Repetindo E padrões o que eu que eu vi, aprendi. exatamente. Estou repetindo padrões. Quando eu ganho, agora por que é uma técnica? Quando eu ganho consciência disso, opa, espera um pouquinho, a minha forma de pensar não é minha. Eu agora preciso passar a analisar as minhas reações diante de algumas situações e se as minhas reações estão contribuindo ou não para menor estresse, para maior harmonia. E aí, por isso que é uma técnica, eu começo a reformular, a reconsiderar a minha forma de pensar, a minha forma de agir e a minha forma de sentir, até o próprio sentimento. Então, só vem com a maturidade, professor? É gozado. É impressionante, porque você tem pessoas hoje, na casa dos 70, 80 anos, que nunca fizeram uma reflexão sobre isso. E você tem pessoas de 21, 22 anos que já conseguem refletir sobre as ações dela. Então, vamos ajustar isso. A maturidade emocional vem de acordo com a sua consciência no racional do que você tem feito ou não. Então, vamos chamar isso de maturidade, porque, por vezes, algumas pessoas entendem maturidade com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar de experiências. Né? Então, essa maturidade, entre assim, vem com a predisposição, porque dói. Veja, você tem, imagina, Silvia, vou fazer uma analogia bem grossa, mas só para o exemplo ficar bem. Imagina uma pessoa que tem um quisto, ela tem um quisto, é um quisto, não é maléfico, é um quisto, mas ela tem esse quisto e esse quisto incomoda a forma de processar a digestão dela. Vamos dar um exemplo assim, para ficar legal, né? Incomoda, o quisto está ali.
E aí alguém fala para ela, mas por que você não remove esse quisto e pronto, a tua digestão vai ficar perfeita, você vai conseguir viver melhor? E a pessoa fala, não, não é maléfico, deixa ele aí, não vamos mexer no que está aí. E por vezes ela vai passar a vida inteira com aquele incômodo, não aproveitando uma boa digestão, não curtindo bons pratos, porque ela não quis remover um quisto. Algumas, a falta de consciência com relação à sua inteligência emocional é esse quisto. E, por vezes, as pessoas vivem, vou usar uma palavra, o inferno astral no relacionamento dela, no trabalho dela, e não para pensar que é ela que efetivamente está criando isso, causando isso. Professor, então é possível, independente da idade, você desenvolver a inteligência emocional, é isso? Sim, sim, Silvia. É possível e mais do que isso, é recomendável você fazer isso. E como é que você faz, né? Então vamos voltar agora. Vamos imaginar que você tenha hoje uma estrutura corporal, corpo mesmo, físico, tá bom? E você diz assim, puxa vida, mas eu queria um pouco mais de cintura, queria um pouco mais de quadríceps, queria um pouco mais definir o braço. O que você faz? Você vai a uma academia, sim, e a academia já tem ali, né, um treinamento recomendável com algumas repetições de exercícios que você vai fazer, que já foram evidenciados como adequados para redefinir o teu quadríceps, afunilar a tua cintura, criar definição nos braços. Na inteligência emocional, faz a mesma coisa. Como é que a gente faz isso? Né? Nós primeiro temos treinamentos para trabalhar o teu emocional. Como é que você faz para trabalhar o teu emocional? Você tem vários gatilhos mentais que são determinados tons de palavra que mudam as tuas emoções, ou algumas palavras que te incomodam muito, ou determinados gestuais que te incomodam muito. Esses treinamentos, procura identificar onde esses pontos causam em você essa alteração emocional, e aí vai buscar a origem. Por quê? E aí você busca a origem disso para você remover, porque quando você entende, você remove. Uma outra forma é você praticar o mindfulness. Mindfulness é uma técnica oriunda não tem nada a ver com religião, mas ela vem do budismo, né? Que é uma forma de meditação. Então, uma vez que você identificou um comportamento ou uma fala tua que não era adequada, e você entendeu por que não era adequada, ou seja, criou ali uma situação, você passa a meditar do porquê aquilo aflora em você. Vou te dar um exemplo mais simples ainda, uma outra técnica mais simples ainda. Ao tomar um banho, você vai tomar um banho, você procura repassar o teu dia. Você está à noite tomando um banho e você vai repassar o teu dia em ordem decrescente, tá bom? Então, do momento que você adentrou ao toalete, do momento anterior, quando você estava separando as roupas que ia vestir após o banho, do momento anterior, quando você estava chegando em casa, do momento anterior, quando você saiu do carro, e por assim, até o momento que você acordou. É um filminho que você vai passar. E você, neste filme, identificar vários comportamentos teus, você identifica vários comportamentos teus que você fala, uau! Faz uma análise, tá? Meu Deus do céu, como eu fui inconveniente, ou por que eu usei essa expressão? E aí você chega no dia seguinte para a Alessandra e fala, Alessandra, tudo bem? Tudo. Olha, eu quero pedir desculpas por ontem. E a Alessandra, nossa produtora, só para vocês entenderem. Exatamente. E a Alessandra fala, não, Silvia, fica tranquila, eu te conheço já há muito tempo, estou acostumada. Veja, a Alessandra acabou se adaptando, portanto, está demonstrando que ela tem muito mais inteligência emocional a um comportamento que você sequer tinha consciência e que ficava desdizendo ou maltratando, entre aspas, algumas pessoas, e que você nem se dava conta que estava fazendo. Mas, professor, aí você está dizendo o seguinte, a gente citou aqui a nossa produtora,
Mas você está dizendo o seguinte, que eu preciso de alguém, muitas vezes, para detectar isso em mim. Então, para você desenvolver uma inteligência emocional, você precisa de ajuda. A gente não consegue Precisa. fazer sozinho, é isso? Consegue fazer sozinho, mas é muito mais difícil. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Via de regra, as pessoas não se dão conta, mas elas estão justificando o comportamento que fizeram. Exemplo. Vamos imaginar que alguém tenha sido mal educado com a pessoa, com o porteiro do prédio, tá bom? Foi mal educado com ele. Olha como é que ele vai retratar a situação. Você fala, olha, eu perdi a cabeça com o porteiro. Aí, Sempre dando brincadeira, mas desculpa. também esse porteiro, eu vou te falar. Tá vendo que ele É. começa a criar argumentos para justificar o destempero O lado dele? dele, é verdade. A gente é assim, ser humano, Então, né? A maioria das vezes. é muito mais difícil você fazer isso sozinho. É mais fácil quando alguém efetivamente diz assim, Silvia, me permite? Olha, é ponto de melhoria. Tá vendo? Eu não vou nem chamar de Isso. crítica. Eu vou chamar de ponto de melhoria. Olha, é um ponto de melhoria. Você aceita? Claro. Eu não entendi por que o tom da tua voz Entendi. ou a rispidez comigo. Por que isso? Entendi. Agora, é importante a gente colocar aqui, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, quais são os benefícios, justamente, de desenvolver essa inteligência emocional interpessoal, professor? Fantástico. Silviano, primeiro benefício, você passa a ser senhor de si mesmo. Né? Você passa, numa alusão a Sócrates, você passa a se conhecer melhor. E você se conhecendo melhor, você passa a se posicionar melhor perante os outros. Menos estresse, muito menos estresse. Muito mais produtividade em termos de alcançar os objetivos de relacionamento interpessoal. E intrapessoal, você contigo mesmo. Né? Então, se nós fôssemos quantificar, é como se você estivesse ganhando uma mega sena em termos de harmonia na tua vida. É impressionante. Porque É o autoconhecimento, né? é o autoconhecimento. Exatamente. É o autoconhecimento. E, professor, é importante a gente colocar aqui que você não se autoconhecer, muitas vezes isso interfere não só nas relações interpessoais, mas também no trabalho, no mercado profissional. Eu queria que você colocasse a inteligência emocional sendo influenciada, muitas vezes, influenciando o meio que a gente vive. Eu vou fazer uma analogia até para que as pessoas compreendam de forma bem clara o que eu vou colocar agora. Imagina um ator, tá bom? Imagina um ator. O ator, ele é convidado para um determinado personagem por um diretor que entende que ele tem as características, a composição corporal, ele tem o timbre de voz, vai se adequar bem. E ele recebe um script. O ator recebe o script. Ele vai estudar o script. E aí ele tem que trazer emoções para aquelas falas que não são deles. Tá. Aquilo foi escrito por um roteirista. Uhum. E ele tem que dar a emoção. E o diretor vai falar, corta. Não. Ó, eu quero mais contundência, eu quero mais... fecha mais a mão, puxa para você. Alguém vai direcionando o emocional que ele tem. Ok? Então, veja que este ator, por vezes você fala, uau, digno de Oscar. Então, o ator é muito bom, mas acontece que ele teve todo um diretor atrás, ele teve todo um roteiro adequado para ele ter aquela performance, vamos colocar assim. Quando nós temos esse roteiro que foi nos dado pelos pais, pela mãe, pelo padre, pelo pastor, pelo professor e etc., e as emoções que nós pegamos é um Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu não consigo fazer esta leitura para me tornar o diretor deste script que eu tenho, eu vou batendo cabeças. Por que eu vou batendo cabeças? Porque eu coloco a fala inadequada para o momento inadequado e, por vezes, com a pessoa inadequada.
Então, a tua vida fica de high-low. High-low. Há momentos que você fala, minha vida está de vento em popa. E há momentos que você vai falar, minha vida está um inferno astral e eu não entendo por quê. Então, este é o grande problema, porque você está com o roteiro para o filme ou a novela inadequada. Eu preciso, tal qual um ator sendo dirigido, eu preciso entender qual é o roteiro e que emoção eu tenho que trazer. E se ela vai ou não contribuir para a harmonia, para o desenvolvimento, para a produtividade disso. Então, isso é altamente desafiador, necessário, mas como eu te disse, já é a bola da vez em termos de se falar inteligência emocional desde 1995. Agora vamos lá, 95, 2005, 10 anos, 2015, 20 anos, nós já estamos há 28 anos falando disso. E as pessoas ouvem falar. Com pouco desenvolvimento ainda. É uma pena, é uma pena. Professor, vamos lá. Então, a gente já sabe que, claro, acaba influenciando no crescimento profissional, influencia nas relações interpessoais, e de que forma essa inteligência emocional ela pode ajudar também no gerenciamento de estresse, né? Na emoção, Fantástico. no bem-estar das pessoas, dos profissionais. Fantástico. Bom, Silvia, vamos colocar de uma forma assim, olha, a gente consegue hoje enumerar relevantes melhorias com o meu conhecimento sobre a inteligência emocional e a minha preocupação com relação ao desenvolvimento dela? Vamos tentar colocar dessa forma? E aí eu vou te dizer, sim. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, eu aprendo a fugir de emoções negativas. Ou seja... interessante isso. Vamos imaginar que estejamos aqui numa conversa em que você começa a levar esta conversa para um tom e para um caminho que, para mim, não vai agregar nada. Então, a primeira coisa que eu faço é, Silvia, deixe-me ver se eu entendi para onde isso está nos levando. Porque se for, isso é negativo, não me agrega, eu vou pedir a sua compreensão e vou me abster. Então, eu fujo de emoções negativas. Eu passo a observar os sinais do meu corpo quando eu começo a ter isso. Como assim? Você se mexe na cadeira e vem para cá, o teu corpo, o teu cérebro, ele vai te deixando numa situação desconfortável quando a tua emoção está sendo provocada, porque está no âmbito subconsciente. Então, eu tenho que fazer a leitura agora. Espera um pouquinho, por que eu estou perdendo o controle da minha movimentação no corpo? Então, eu aprendo também a fazer a leitura. Opa, meu corpo já está dizendo que alguma coisa está errada. Deixa eu fazer a leitura correta disso. Eu passo a administrar, você falou do estresse, eu passo a administrar a ansiedade, a minha ansiedade, e o estresse. Como assim eu passo a administrar? Sim, por que é que eu estou estressado com determinada situação ou com determinado assunto? Primeiro, a situação. Vamos lá, eu estou estressado com a situação X. Então, a primeira pergunta, eu contribuí para que essa situação efetivamente ocorresse? Contribuí. E por que eu dei essa contribuição que eu dei? Porque você faz uma autoanálise daquela emoção que você está sentindo. Exato. Aquele estresse. Exato. E aí eu passo a respeitar os meus limites. Como assim respeitar os seus limites? Sim, eu já sei que se eu efetivamente, voltando na fala anterior, se eu criei determinada situação e agora eu tenho a leitura que eu criei aquela situação, mas foi de forma inadvertida, ao meu limite aqui, eu vou para quem eu criei, digo, reconheço o erro, olha, foi um erro meu porque eu não estava, pasme, consciente daquilo que eu estava externando. Te peço desculpas, eu te peço perdão. Eu passo a respeitar o meu limite. E se aquela determinada situação não fui eu
que contribuir para ela, mas eu estou sofrendo reveses dela, efeitos dela, eu vou para quem criou e procuro colocar para essa pessoa aquilo que ela criou e o impacto que está tendo sobre mim e como é que nós vamos ajustar isso agora, mas de uma forma muito mais lógica, de uma forma muito mais compreensível para os dois lados. O professor, o que eu tenho acompanhado, né, principalmente nas informações, nas notícias, que hoje em dia, muito mais do que o currículo, a inteligência emocional das pessoas está sendo levada em conta na hora da contratação. Tem gente que faz parte de uma empresa, é contratado e depois é demitido, muitas vezes, por falta do controle emocional. Então, como é que as empresas podem enaltecer essas habilidades? Como é que funciona isso no sentido empresarial? Você sabe que nos idos de 2000, quando eu nasci, né? Então me contam isso, eu só estudei sobre isso. Mas nos idos de 2000, no ato da contratação, então você tinha lá um primeiro contato da organização com você através do teu currículo, né? Currículo vitae. Então, a tua vida ali de forma escrita. E depois ela te chamava e ela ia analisar o teu comportamento, a tua fala, através de dinâmicas. Ela colocava dinâmicas, porque na dinâmica, dado o desafio proposto, você tinha um determinado comportamento. E por ali as pessoas começavam a filtrar quem de fato tinha capacidade de aceitar o desafio, estruturar a estratégia para resolver aquele desafio, envolver as pessoas do grupo para que ela conseguisse influenciar as atitudes dos outros ou os comportamentos. Isso ganhou tanta relevância em termos de identificar o comportamento emocional dessas pessoas que chegou a ser programa de TV. Lembra um programa de TV norte-americano com o Donald Trump? Sim. E Aí depois você veio está demitido, não é isso? Isso. E depois veio para o Brasil, era um publicitário, eu não lembro agora o nome, mas era um publicitário que fazia É o também. Roberto Justus. Isso, Roberto Isso. Justus, exatamente. E ali você identificava a inteligência emocional de cada pessoa. Você filtrava. Né? Então, você dava um desafio e aí externava, vinha à tona um monte de comportamentos, por vezes, desprezíveis, sob a ótica da organização, sob a ótica do convívio social. Né? Mas era nesse sentido. Então, para a organização, ela fazer a leitura da inteligência emocional do candidato hoje vale mais do que aquela primeira leitura do que o currículo vitae. Porque o currículo vitae, imagina, tá lá, e imagina o seguinte, vou falar no meu caso, né? Eu tenho 2 graduações, tenho 4 pós-graduações, tenho 2 mestrados. Pô, nossa, que legal. Sim, mas se o meu emocional é ruim, para o relacionamento interpessoal, que é o que vai fazer com que a organização se destaque no mercado, é péssimo. É péssimo. Exatamente dentro desse ponto. Então, quais são os efeitos negativos dessa falta de inteligência emocional para a empresa, para o teu lado profissional e também interpessoal? Você tem um ambiente de competitividade, mas não é competitividade com relação ao desenvolvimento da tarefa dele, mas de eu sou melhor do que fulano, ou sou superior a fulano. Então, gera um ambiente competitivo em termos de pessoalidade, cria um ambiente hostil com relação a diretrizes a serem alcançadas por departamentos, cria uma desarmonização entre pessoas, e veja, entre linhas de produtos, eles passam a ser adversários. Então, o ambiente da empresa, Silvia, fica mais ou menos assim, ó, no domingo à noite, por volta das 20 horas, quando as pessoas estão pensando em jantar,
ela fala, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Oh, que inferno, eu vou encontrar... Nível de estresse, né? Olha só. Mas veja que está na cabeça dela. Está na cabeça dela. Porque isso ela conseguiria chegar no dia seguinte muito mais tranquila, muito mais feliz, tal qual ela estivesse sendo admitida. Quando você é admitida onde você não conhece ainda as pessoas, você diz, uau, maravilha, bom dia, que Deus te abençoe. Depois que você passa a conhecer e a pessoa fala assim, mas de novo você errou. Se falou dessa forma, você fala, poxa vida, eu te peço desculpas, tem como você me ensinar? E agora vamos imaginar que a pessoa fala assim, eu te ensinar? Não sou pago para isso não, sangue bom. Se vira. É difícil. Então você começa a falar, bom, eu não gosto mais de fulano ou de Beltrano. Porque na hora... É toda uma engrenagem, né? Olha que coisa. Faltando dentes, né? Engrenagens faltando dentes, porque ela salta, né? Dá saltos, vai para cima. Então, para a gente ajudar, né, o pessoal que está acompanhando essa entrevista, existem então recursos, como você disse, e ferramentas disponíveis para o desenvolvimento da inteligência emocional. Só para a gente deixar aqui como mensagem o que tem que ser feito realmente. Tem, olha, para você, você tem hoje no mercado vários terapeutas que podem ajudar as pessoas a efetivamente encontrar este eixo de desenvolvimento pessoal dela. Você tem a própria mindfulness, que é uma terapia, são momentos, né? São diretrizes de meditação. A yoga pode te ajudar muito nesse sentido e pasme, a PNL pode te ajudar. A programação neurolinguística pode te ajudar a compreender as tuas limitações, podem te ajudar a compreender as tuas potencialidades e reorganizar a tua forma de pensar, sentir e agir. Então você tem aí, só nessas 3 menções, 3 diretrizes que podem te ajudar demais. E a gente já aprendeu que, infelizmente, não dá para a gente fazer sozinho, né? Não dá. A gente precisa se desenvolver como ser humano, desenvolver nossas habilidades para poder ter essa harmonia. E como você falou, a gente vai repetindo os padrões que foram colocados e não quebra paradigma nenhum e continua nesse processo para o resto da vida, muitas vezes, né? Só para terminar aí com uma mensagem, professor, que a gente já está encerrando. Puxa, Silvia, você sabe que eu adoro conversar com você, né? Nós poderíamos... Teria mais tempo aqui, né? Pouco tempo para nós. Olha, eu gostaria de deixar uma única frase para as pessoas refletirem sobre ela, né? Todo ser humano, no planeta Terra, eu vou me abster ao planeta Terra, ele nasce com 2 missões. Só 2, evoluir e ser feliz. Quando ele toma consciência dessas 2 missões, evoluir day by day, todos os dias um pouquinho, e ser feliz, ele já tem uma diretriz para mudar completamente a vida dele. Tudo bem, mas é aquilo que você falou, a gente precisa de ajuda porque a gente não consegue fazer isso sozinho, certo? Perfeito. Aí eu preciso estar disposto a receber essa ajuda. Porque tem pessoas que ela não está disposta sequer a ouvir a ponderação de uma outra pessoa. Não é nem ajuda, é a ponderação de uma outra pessoa, ela não está disposta. Então, se ela não, por exemplo, se ela eu vou fazer agora o mindfulness, mas ela não está disposta a rever esse quisto, esse incômodo que ela tem, não adianta, ela vai gastar dinheiro. Eu vou fazer terapia. Você vai gastar dinheiro e tempo e não vai resolver, porque você não está predisposto a isso. Então, eu preciso estar disposto a aceitar ajuda. Muito bem. Tá bom, professor. Como você mesmo disse, infelizmente, esse é um tema muito complexo, não dá para a gente falar em meia hora, mas passamos a mensagem. Muito obrigada, viu, professor, mais uma vez aqui por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Silvia. Muito obrigado mesmo. Excelente semana para você.
e vamos evoluir e sermos felizes. Muito bem. E só lembrando a você que está acompanhando essa entrevista, que acompanhou, ela fica aqui disponível nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Silvia. Muito obrigado.